Vamos dar início à audiência pública do terceiro quadrimestre da educação. Quero agradecer em nome da Juliana a presença de todos vocês, todos os servidores. Em nome da Marcela, cumprimentar todos aqui que estão presentes da subvencionada. Mais uma vez, agradecer a cada um de vocês pelo brilhante trabalho que vem fazendo pela nossa cidade de Mogi das Cruzes. Vamos, secretária Juliana, já adiantar os trabalhos. Alguns vereadores da comissão estão chegando ainda, mas eu passo a palavra para a secretária Juliana, está aqui apresentando esse trabalho da Secretaria de Educação. Está ligado? Tá. Bom dia. Vereador Farofa, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Inclusive, obrigada por acompanhar os trabalhos na Secretaria de Educação, né? E, por conta disso, eu trouxe aqui para entregar pessoalmente já a amostra do trabalho. Então, peço permissão para te entregar aqui a parte impressa, tá? Além disso, algumas publicações da Secretaria de Educação. Esse é o estatuto que se acompanhou bem de perto, né? Ele foi publicado e entregue aos professores. As duas versões do Migo, uma já foi entregue às crianças, a outra está sendo entregue agora, este ano, né? E que você acompanhou também o ano passado. E esse ninguém recebeu ainda. É isso, né, Estela? Cadê a Estela? Esse ninguém recebeu, chegou ontem, né? Mas faz parte de um novo projeto que a gente está tocando na Secretaria de Educação, que é o Dicionário Ilustrado sobre Instrumentos Musicais para Musicalização Infantil. Então, a gente já vem num trabalho prometendo à rede que vai retomar a questão da musicalização nas escolas. Então, a gente está começando com o pé direito já, com o material. Obrigado, tá bom? Muito obrigada. Viu? Bom, eu não sei, Fara, posso começar já? Você quer falar alguma coisa? Bom, então, só lembrar aos senhores, primeiro, muito obrigada, bom dia pela presença, né? Lembrá-los de que hoje nós tratamos aqui do terceiro quadrimestre de 2019. Então, as ações, os números, o que está sendo apresentado aqui tem a ver com o ano de 2019, não com o ano de 2020. Óbvio que no terceiro quadrimestre, ou seja, no final de 2019, muitas coisas já estavam sendo programadas, né, para 2020. Então, nós vamos tocar em 2020, vamos conversar aqui um pouco acerca das ações que foram planejadas nesse quadrimestre também. Tá? Eu sempre costumo iniciar, vereador, com o nosso lema, né, de que educação transforma vidas, e nós, em Mogi, temos a responsabilidade de transformar, ou tínhamos em 2019, porque esse número já aumentou, 47.032 vidas, pelo menos, né? Essa é a quantidade de alunos matriculados que nós tínhamos na rede ao final do ano passado. 206 unidades escolares, né? E desses 47.000, 23.770 alunos em período integral. E quando a gente fala de período integral aqui, nós estamos falando na quase exata medida de 50% aqui das crianças das creches, tá? E os outros 50% das escolas de ensino fundamental. Tá bom? Então, esse é o panorama com o qual a gente encerrou o ano passado. Ontem eu estava numa reunião que eu vi que alguns municípios que participavam dessa mesma reunião comigo não tinham em habitantes o que nós temos de aluno matriculado. Então, aí só dá mais um frio na espinha de saber que a nossa rede já está maior do que muitas cidades, né, Farofa? E acho que a responsabilidade de todos só aumenta com relação a isso. Dá um orgulho, mas a responsabilidade só aumenta, né? Quadro de servidores. Então, aqui para saber, para que a gente mantenha esse sistema com 47.000 funcionários rodando, né? Alunos rodando, nós precisamos, então, de 3.092 servidores, né? E aí, eu acho que é importante a gente mostrar que deles, 1.547 são do quadro do magistério e 1.545 são de apoio ou técnicos, né?
O que isso significa? Dizer que uma escola não funciona só com o professor, né? Precisa da ADE, que é a merendeira, precisa da ADI, que é a babá, precisa do auxiliar de serviços gerais, que às vezes acompanha no ônibus, às vezes ajuda como cuidador, às vezes está ali até auxiliando na entrada e saída das crianças. Então, para que as escolas funcionem, a gente precisa realmente de um número de servidores muito grande. Só que esses servidores são servidores diretos, ou seja, que prestam serviços nas escolas municipais, né? Para além desses servidores, a gente também, a Prefeitura de Mogi é uma grande geradora de empregos, e isso precisa ficar também bem ressaltado. E, em específico, a Secretaria de Educação, porque, para além desses servidores públicos concursados, nós também temos os funcionários das creches subvencionadas, que, de alguma maneira, eles estão ligados à prefeitura, né, à geração de empregos, vamos pensar assim, por conta da subvenção que é repassada às entidades e que arca com a folha de recursos humanos. Tá? Então, é importante a gente dizer assim, que uma prefeitura grande, com uma grande responsabilidade, com muitos alunos matriculados, ela gera empregos diretos, mas também gera muitos empregos indiretos. Isso sem dizer que, no caso das creches, as mães, né, elas ficam livres aí para poder exercer função de trabalho. Então, a gente vem colaborando para isso também de maneira indireta. Tá? A movimentação de entrada e saída, né? Aqui nós temos 9 professores e um diretor que ainda são do convênio Estado-Município. Quando a gente começou o processo de municipalização, vereador, foi ofertado aos professores da rede estadual permanecerem conosco. Então, 9 deles continuam conosco e um diretor de escola. Nós temos ainda, além desses 3.092 servidores, 22 estagiários de pedagogia, um de nutrição e um de jornalismo. Tá? Movimentação de entrada e saída, só para a gente saber, no quadro do magistério, nós fizemos no terceiro quadrimestre 2 contratações e tivemos 167 desligamentos, isso por força de uma ordem judicial que dizia que nós tínhamos que demitir aqueles professores que estavam contratados temporariamente, né? Temos um quadro técnico e de apoio de 12 ingressos e 19 desligamentos. Então, a gente está trabalhando, na verdade, aqui com menos, né, funcionários ao final do ano do que o que tínhamos antigamente. Tivemos um total de 14 ingressos e contratações e 186, que eu não enxergo, o que está escrito? Desligamentos. Então, a gente ingressou pouca gente e acabou desligando mais gente. Tá bom? Oi, bom dia, vereador, tudo bem? Com licença, vou te entregar a prestação. O vereador Maurinho também é membro da Comissão de Educação. Bom, vamos para o dinheiro? Eu acho que a gente acabou encadernando e essa parte financeira ficou por último aí para vocês. Mas eu já trouxe primeiro, porque acho que fica mais fácil ilustrar o que foi gasto, né, para que as pessoas possam entender, né? E aí a gente depois vai mostrando no que foi gasto, né? Então a gente diz quanto e depois como foi gasto. Bom, então o que nós tivemos lá no terceiro quadrimestre? Nós tivemos uma receita resultante de impostos de R$ 874.719.458,92. Esse número pode ter variado um pouquinho, tá bom? Porque a gente pegou o dado do final do quadrimestre. Receitas próprias, né? Ou seja, o que era do próprio município, o que o município gerou? Mais de 444 milhões. O que veio de transferência da União? 75 milhões. E quais foram as receitas de transferência do Estado? 355 milhões. Tá? O que isso significa? Que a gente aqui, no terceiro quadrimestre, até o final do terceiro quadrimestre, nós tínhamos aplicado em educação 25,46%. O mínimo em educação é 25%. Tá? Então, todo gestor deve aplicar ao mínimo 25%. Esse não é o número com o qual a gente finalizou, o número
dos 25 que a gente fala, eu trago na próxima prestação certinha, porque ele ainda está sendo apurado por finanças, mas até o terceiro quadrimestre era essa a intenção. Então, gastar mais do que 25%. Aí tem gente que diz assim, nossa, mas 0,46 é nada, o município está ali na casca. Aí eu vou pedir auxílio aqui para o Rodrigo e para a Conceição. Quanto representa mais ou menos cada décimo? Então, pensa que a gente aqui já passou em 3 milhões aquilo que tinha sido projetado como obrigatório. Então, quando a gente fala de décimos, né, em educação, parece que é muito pouco, mas, na verdade, é uma monta bem grande, né? E a gente faz sempre, em todos esses anos, a gente vem realmente superando o mínimo. Isso quer dizer o seguinte, que nós tivemos de despesas empenhadas, ou seja, o investimento em dinheiro, vamos ver quanto foi isso, 222.740.644,25, sendo que da educação básica, 137.891.953,01, e dedução e receita da formação do Fundeb, que é aquele dinheiro que vai embora e depois volta, né? De 84.878.711,24. Acho que a próxima tabela é mais elucidativa, tá? Então, vamos aqui. Aqui a gente tem já um percentual do dinheiro que foi que nós investimos, tá bom? Então, até o terceiro quadrimestre. Folha de pagamento do magistério corresponde a 61,12%. A folha de pagamento de outros, né, ou seja, dos técnicos, do apoio técnico, na verdade, né, e quem não faz parte do quadro do magistério, de 29,10%. Nós gastamos em obras 12.649.000, então dá 5,64%. Tablets educacionais e Chromebooks foram mais de 3 milhões, quase 3 milhões e meio, representam 1,56% do orçamento que nós tínhamos. Kits escolares, né? 1.730.000. E terrenos, aqui nós gastamos R$ 192.450, 0,9%. Esses são os recursos, o demonstrativo dos recursos aplicados do Fundeb. Então, o dinheiro do Fundeb, né, quanto veio e quanto a gente gastou até a data. É importante dizer que, além do Fundeb, a gente tem os 25% obrigatórios, mais o salário educação. Ah, claro, eu entrego para o vereador. Mais o salário educação, mais o PNAE, mais o PNAT, mais recursos do Tesouro. Bom dia, vereador Furlan, tudo bem? Vereador Fulano, também da Comissão de Educação. Então, vamos lá. Daí, quando a gente fala da prestação como um todo, né, com todo o dinheiro, porque o que precisa ser entendido? A gente tem uma verba federal e, além da verba federal, a gente tem os 25%. Então, a gente tem 200 e não sei quantos milhões lá de verba federal, 220, né? E mais 200 e tralalá, que correspondem aos 25%, que dentro do orçamento da prefeitura tem que ser empregado. Então, o slide 1, só para ficar claro, aqui, até então, era quanto a prefeitura tinha arrecadado, e disso, os 25%, né, a gente tinha 200 e tralalá milhões. Né? E aí, depois, também recebemos mais ou menos a mesma monta do Fundeb. Então, o orçamento da educação como um todo, ele passa de 400 milhões. Tá? É isso que a gente gerencia todos os dias lá na secretaria. E aí, aqui, não está a conta final. Tá bom? A conta final a gente só consegue fechar em janeiro. Mas nós já temos aí a conta parcial. E para mostrar para os senhores no que a gente gasta. Então, se os senhores olharem aí, vamos ver que só de água, até o final do ano, foram mais de 5 milhões, quase 6. De contratos de rede de ensino, né? Aí aqui entra uma série de contratos. Foram 5 milhões, inclusive os do período integral e etc. Desapropriações. Nós desapropriamos terrenos para a construção das 14 creches e a monta foi em torno de 2 milhões, quase 3. Energia elétrica.
2.300.000. De estagiários, gastos com os estagiários que a gente tem ao longo do ano. Então, em torno de R$ 437 mil. Folha de pagamento, e isso é o que a gente precisa sempre se atentar. Ó, metade, quase metade do orçamento total vai em folha de pagamento para remunerar os funcionários da educação. Então, a gente tem que ter muitos olhos quando se faz novas reivindicações, né? Porque a gente também tem um montante permitido em lei para gasto com folha. A gente não pode ultrapassar isso. Limpeza de próprios, né? Então, aqui a gente está falando de contrato de limpeza, são 26 milhões, hoje é terceirizado isso, né? Locação de imóveis, a gente tem alguns imóveis, dentre eles o do Crescer, e temos também de escolas municipais, tínhamos, né? Porque, por exemplo, uma demanda vencida foi uma escola que funcionou em Jundiapeba por muitos anos, num imóvel alugado, cuja demanda escolar agora hoje é do Sempre Sérgio Moretti, que a gente inaugurou em janeiro, né? Material de consumo, né? E aí aqui entram coisas variadas. Então, desde miudezas, coisas que precisou comprar com emergência para as escolas, tal, quase 7 milhões. Material permanente, aqui a gente está falando de mobiliário, enfim. Ó, 1.797.000. Os tablets entram aqui no consumo, Conceição? Ah, está separado. Está aqui, ó. Já chego lá. Aí nós temos as obras e reformas que nós fizemos, inclusive pintamos vários próprios municipais, fizemos reformas em vários, mas ainda há muita coisa para fazer. A gente, na verdade, está com uma série de reformas encaminhadas. Cadê o Irineu? E aí, Irineu? Só que precisa parar de chover, né? Eu recebi um e-mail desesperador da diretora Gabriela e quase que eu saí por dentro da tela para abraçá-la e falar, então, amiga, estamos juntos, mas não temos o que fazer, porque para consertar telhado tem que parar de chover, né? Nem na casa da gente a gente não consegue fazer conserto com chuva. Então, temos que esperar parar de chover para que a gente possa fazer o conserto. E lembrando que os nossos próprios municipais estão ficando velhinhos, então, agora que começam os problemas, né? E a gente precisa corrigi-los, né? Depois nós tivemos o programa de transferência de recursos federais, R$ 872 mil. O que é isso exatamente? Ah, o PTRF. É aquele dinheiro que a gente manda para as escolas para colaborar na manutenção, né? O projeto Pequenos Músicos, que é uma iniciativa brilhante, mas é uma iniciativa também bastante cara, e é preciso deixar isso bem afirmado aqui, que é para que as pessoas entendam o esforço do município em manter ações culturais dentro das escolas, com mais de 4 milhões. A subvenção, então, esse é o valor que a gente repassa às creches, 67 milhões, mais de 67 milhões. Tecnologia da informação, nós temos aqui, então, a compra de tablets, Chromebooks, tal, e algumas melhorias de infraestrutura também estão aqui, na monta de quase 5 milhões. Com telefonia, graças ao WhatsApp, etc., a gente tem diminuído bastante esse número, né? Então, em comparação com água, com luz, foi só R$ 401 mil. Tempo integral. Nós gastamos com tempo integral quase 8 milhões, né? 7.559.000. Transporte escolar, 11.245.000, né? E o Departamento de Educação Não Formal, que é a manutenção dos Crescer, e da EJA, nós gastamos mais de 4,5 milhões. E o Departamento da Alimentação Escolar, que é a nossa merenda, né? Quase 23 milhões, certo? Então, esses são os gastos que nós fazemos na educação. Eu não sei se os senhores têm alguma pergunta, mas a gente, ao longo dos slides, a gente demonstra também detalhadamente. Vai demonstrar detalhadamente? Vou, mas se o senhor quiser perguntar, fica à vontade. O projeto Pequenos Músicos e o tempo integral, mais a título de curiosidade. Esse investimento é com pessoal e mais alguma coisa ou só pessoal? O Pequenos Músicos é apenas com a manutenção dos profissionais nas escolas, tá? Pela a equipe que trabalha dentro das escolas. No tempo integral, aí nós temos a mão de obra, em alguns contratos também fornecimento de material, sim.
tá? Principalmente material esportivo, tal. Tá bom? Alguma outra pergunta? Esse pessoal é terceirizado, né? Sim. Do Pequeno Músico, né? Sim. É aí onde a gente fala que a Secretaria de Educação gera uma série de empregos, inclusive de maneira indireta. Tá? É importante frisar também que todos com salários adequados, dentro de um piso e tudo mais, porque existem muitas prefeituras Brasil afora, e muitas redes de ensino, que terceirizam os serviços, mas não dão salários dignos a quem trabalha. Então, isso também é importante dizer. Secretário, você tem ideia aproximadamente da quantidade de pessoas em cada projeto? Olha, as subvencionadas, eu não sei exatamente. Será que a Ana Cláudia tem ideia, Ana Cláudia? Não, dos pequenos músicos e as subvencionadas. Acho que são uns 3, 4 por escola, né? E eu acho que, assim, no Pequenos Músicos deve passar de 100, tranquilamente. E nas subvencionadas a gente passa muito mais que isso. Vamos pensar assim, a Marcela está aqui. Marcela, sua maior creche tem quantos funcionários? 32. Então, se a gente multiplicar isso por 96 creches, né? Eu acho... Você é bom de conta, eu não sou. Faz aí. É bastante gente, tá bom? No tempo integral? O tempo integral, eu acho que a gente supera aí o Pequenos Músicos. Eu tenho a dizer para você que em torno de 300. Pelo menos, tá? Se a gente juntar todos os contratos, todo mundo, supera 300. Ok? Alguma outra? Não? Posso seguir? Então, vamos lá. Uma coisa que aconteceu esse ano, mas que foi reflexo do trabalho do ano passado, é que Mogi alcançou a 11ª posição no IDGM, né, que é o Índice dos Desafios da Gestão Municipal. É um índice realizado pelo Instituto Macroplan e publicado na revista Exame do mês de fevereiro agora, né? Então, o que fez a Mogi subir, né? A gente sabe que foi a área da educação, a área da saúde e a área da segurança. Foram essas 3 áreas que serviram de elevação do índice, que eu não lembro qual era o nosso, eu não lembro se estávamos em 30º, eu sei que nós subimos bastante, né? E aí, o que é que foi avaliado em educação, né? Subisse quantas? 6 posições, é isso? Em relação ao levantamento de 2017, superando 89 dos maiores municípios brasileiros. Tal. Na educação, o investimento em educação infantil, o atendimento na educação infantil integral e parcial foram os índices, todos os projetos que a gente trabalha concomitantemente, né? E, indubitavelmente, o nosso avanço no IDEB. Tá? Então, de 6,3, quando fomos para 6,8. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a divisão de recursos e transporte escolar, né? Então, assim, para deixar bastante claro, nós temos uma frota municipal de 102 veículos, né? 66 veículos são escolares, os outros não são escolares, ou melhor, são para uso do escolar, mas não são exatamente os ônibus amarelos e tudo mais, tá? E uma frota contratada de 63 veículos, numa somatória de 165 veículos. Não me lembro quem foi, qual dos meus colegas, que chegou a fazer a conta dizendo que nós, na nossa divisão de transporte, nós temos tantos ou mais carros que as concessões que nós temos aqui de ônibus públicos na cidade. Né? Então, isso dá para a gente entender o trabalho que a gente faz todos os dias, todo santo dia. E a gente ainda continua ouvindo bobagem. Né? Do tipo assim, tem muito ônibus parado na garagem, porque para a gente fazer o transporte disso, nós precisamos ter uma quantidade de ônibus parado para socorrer os que quebram. Né? Isso é indubitável. Outros pedidos de ônibus que são feitos a nós. Né? Nós, via de regra, negamos todos, porque o nosso atendimento prioritário é para as nossas crianças e para o uso
delas durante o horário de aula ou em algumas atividades externas. E tem mais um agravante, né? Toda vez que a gente põe alguém dentro de um ônibus municipal, a responsabilidade passa a ser do município. Então, é muito complicado, né? A gente emprestar o ônibus e por aí vai, e eu volto, toda a prestação eu peço encarecidamente para que, né, a Câmara avalie os pedidos que manda para a gente, porque nós não temos condições de arcar. Isso sem falar que boa parte dos recursos empregados são do PNAT, inclusive de combustível e tudo mais. Nós não podemos fazer uso disso para outras finalidades que não sejam as educacionais, tá? Então, quando a gente nega, não fiquem bravos conosco, mas nós não podemos, tá? Nós temos impedimentos legais para fazer isso. Posso? Pois não. Existe alguma parceria com o governo do Estado, ou com as escolas do Estado, secretária, em os ônibus municipais a levar alunos do Estado também? Nenhuma parceria. Nenhuma? Não. Assim como eles também não têm comigo. Eles não levam os meus alunos para lugar nenhum. Eles também têm uma frota de ônibus contratada. E eu vou dizer por que isso. Porque os recursos, a prestação de contas é rigorosíssima, né? Então, assim, a gente precisa prestar contas rigorosas acerca do que vem sendo feito. O governo do Estado, já há algum tempo, sempre pede aos municípios, de forma geral, que a gente absorva a merenda e o transporte escolar deles. Todavia, a nossa prestação de serviços é sempre muito mais cara do que aquilo que eles podem colaborar conosco. Então, isso geraria um ônus para a prefeitura, que, nesse momento, nós não temos como arcar. Tá? Então, é essa situação. Outra situação, por exemplo, se um evento é nosso, é da educação, e nós estamos convidando o grupo do Estado, certamente nós temos uma justificativa para irmos buscá-los. Foi assim que nós tentamos ajustar, né, Bruno, o encontro dos grêmios estudantis, que era uma iniciativa da prefeitura, né, em parceria com o Estado, e muitos dos adolescentes não poderiam participar porque não tinham como se locomover. O Estado não podia prover, né, levar esses adolescentes até o Senforp. Então, nós fizemos esse trabalho. Mas tudo isso foi depois amplamente justificado, discutido e etc. Então, realmente, a gente não faz esse trabalho. Lembrando o seguinte, o Estado tem uma frota assim como nós. Tá? Não, eu falo isso porque eu recebi um pai, ele também é professor da rede estadual, e ele falou com todas as... Não, o município leva... Eu falei, não, eu não tenho essa informação, não estou aqui confirmando, né, através da secretária, que não existe, se ele estiver nos assistindo. Então, é bom a gente esclarecer para não ter dúvidas. Vou elucidar. Por exemplo, talvez ele tenha se confundido porque algumas cidades da região têm esse convênio com o Estado. Então, eu vou citar uma delas dita pela secretária da cidade ontem, numa reunião, que é Guararema. Então, Guararema, o município, faz o transporte de todos os alunos da rede estadual. Mas por que isso? Porque, se não houver esse convênio entre eles, não haverá empresa interessada em transportar as crianças. Entende? Então, acaba sendo ali feito um convênio para que possam ser atendidos todos, até porque a rede é uma rede pequena e por aí vai. Acho que outro município... Bom, eu não vou arriscar dizer porque eu não lembro agora de memória, mas pelo menos mais 2 municípios têm esse convênio, mas nós não temos. Tá? Juliana, essa frota contratada aqui, ela tem uma área específica que eles estão atendendo essas crianças? Tem. E também tem para as pessoas que estão assistindo através da TV Câmara, e esses ônibus, ônibus ou van, tem quanto tempo de uso, tem isso nessa contratação, vocês colocaram isso aí? Não? Então, assim, vamos lá. O transporte escolar, inicialmente, por legislação, ele foi criado para atender zona rural. Certo. Ponto. Tá? Só que depois, com o passar do tempo e a demanda crescente de crianças, ficou estipulado que toda a Secretaria de Educação deveria estar dividida por setores.
de forma que cada escola dela atendesse a um raio de 2 quilômetros. Então, toda vez que num raio de 2 quilômetros para mais, nunca para menos, eu não tenho escola, eu acabo atendendo com o transporte escolar também. Porque vamos pensar assim, que nós, educação, estaríamos errados em não oferecer uma escola até 2 quilômetros de distância da casa da criança. Isso, geograficamente, às vezes é impossível. E aí, por conta disso, a gente acaba transportando essas crianças. Com relação ao tempo de uso dos carros, isso é controlado desde o começo, quando a gente faz, por exemplo, o edital, a licitação, isso para a frota contratada. Certo. Então, vem lá especificado, para início, quanto não pode. E aí a gente tem uma equipe interna nossa que faz a fiscalização dessas linhas, né? Inclusive, recentemente, uma dessas empresas contratadas foi desligada por não atender às nossas exigências. Tá? Com relação à nossa frota própria, ela também tem um tempo de uso e para cada tipo de carro, e isso está determinado no PNAT, que é a Lei Nacional de Atendimento ao Transporte Escolar. Tá bom? E aí varia um pouquinho. Mas também a gente faz. Tanto que muitos carros a gente acaba disponibilizando depois para outras secretarias fazerem uso, sob a forma de doação, porque já expirou a quilometragem ou o tempo de uso. Que é de quantos anos, em média, Bruno? Para ônibus, 15 anos. E vans é 10 anos. Tá? Ok? Oi, agradecer a presença do vereador Diegão. Bom dia. Bom, e aí aqui alguns números interessantes, né? Sobre quantos atendimentos a gente faz por mês para quem mora na zona rural e urbana. 7.388. Eu vou pedir para o Bruno depois trazer na próxima em quilômetros, né? Acho que fica mais legal. Porque aqui a gente está contando por cabeça. Acho que se a gente trouxesse quanto que esses ônibus andam aí por mês, é mais interessante. Atendimento pró-escolar, EMESP, APAE e alunos com mobilidade reduzida, a gente faz 264 atendimentos por mês, né? Alunos atendidos com passe escolar. Então, às vezes, a gente dá o passe porque não tem como fazer a linha, ou enfim, né? E isso também é muito utilizado para EJA, tá? Porque, às vezes, o adulto ele precisa de um outro tipo de mobilidade, não que vá buscar perto da casa. Às vezes, ele está no serviço, ou ele está lá no médico e vai para a escola, então, ele tem passe escolar 257 atendimentos por mês. Escolas de tempo integral, né? A gente faz 4.202 atendimentos por mês. O que é isso aqui? É quando a gente faz as oficinas fora, né? A gente leva as crianças para ocuparem outros espaços da cidade. E atendimentos diversos, que são as apresentações, principalmente dos pequenos músicos, e visitas. Então, por exemplo, quando a escola ela programa uma visita que tem a ver com o seu planejamento pedagógico, né? A gente proporciona isso também. Aqui está incluso, nesses 4.283 atendimentos por mês, aqueles atendimentos, por exemplo, da zona rural, onde a gente até levou o tablet, levou o Chromebook e tal, mas a internet é oscilante, ou não tem internet suficiente para equipamento. Então, a gente acaba transportando as crianças, pelo menos uma vez por semana, para o DPED, né? Cada turma vai para lá, para poder fazer o uso desses equipamentos lá no DPED. Ou seja, não é porque está na zona rural e lá não tem internet que nós não vamos ensinar as crianças a mexer nisso, tá bom? Então, a gente faz esse transporte também. Algumas visitas mais longas, como zoológico, tal, tudo que estiver devidamente programado, agendado, em sua maioria, a gente atende. O que não dá para atender, por exemplo, é um pedido que vem assim, de um mês anterior. Né? Então, agora a minha escola quer ir em tal lugar, tal, em março. E nós estamos no final de fevereiro. Aí fica complicado, porque, no geral, a gente usa esses ônibus que estão aqui, ó, que são os rodoviários. Né? E aí a gente tem que programar também, não somente combustível, mas o pedágio, uma série de coisas. Isso demanda tempo e a gente precisa se organizar. Tá bom? Então, por mês, a gente faz mais de 16 mil atendimentos. Mas aí fica o desafio do Bruno trazer isso em quilômetros. Tem ideia, mais ou menos? Não, né? Eu acho que dava para dar a volta ao mundo, né?
Pelo menos umas 2 vezes por dia. Tá? Então, assim, realmente os ônibus eles circulam muito pela cidade. Tá bom? 800 pessoas. Aqui é a divisão de manutenção de prédios escolares, né, que eu falo que é uma alegria e é um desafio todo santo dia, porque você ter uma divisão traz para você uma responsabilidade que deve ser compartilhada com o diretor da escola, e muitas vezes não é bem assim que acontece, então a gente vem aí conversando com os nossos diretores e tudo mais, né? Porque existem manutenções que devem ser preventivas. Eu digo que ser diretor é um desafio, viu? Porque assim, tem que ser um pouco médico, um pouco psicólogo, um pouco engenheiro, um pouco contador, um pouco administrador, um pouco professor, né? Então, tem que saber um pouquinho de tudo. Mas uma das situações que a gente agora pretende investir a partir de 2020 é na consciência preventiva da coisa. Não adianta dizer para mim que o telhado está caindo por causa da chuva, se não faz a limpeza da calha pelo menos uma vez por mês. E isso tem que estar programado. E existe recurso federal para que isso seja feito, existe recurso municipal para que isso seja feito, né? É trabalhoso, é complicado, às vezes a gente não entende muito do riscado, mas a gente precisa fazer. Então, assim, não dá para a secretaria fazer tudo, porque quando a secretaria faz, ela não pode fazer só para uma escola, ela tem que fazer para todas. E aí isso implica num processo licitatório, que eu sei que os nobres vereadores acompanham tanto quanto eu, que cada dia está mais complicado fazer, né? Primeiro, porque com um país em crise, vem todo tipo de aventureiro participar do processo licitatório e oferecer preços tão baixos que nós sabemos que não vai ser cumprido, né? E, segundo, a própria qualidade dos serviços que a gente só consegue aferir depois. Então, isso acaba fazendo com que o processo licitatório, além de ser moroso, muitas vezes ele acabe sendo não tão eficaz para determinadas situações, principalmente as de manutenção. E é por isso que os casos mais sérios a gente tem encaminhado, então, para a Secretaria de Obras, para que ela nos auxilie, né, com todo o seu conhecimento técnico acerca das questões e possa fazer uma licitação mais elaborada, enfim, mais eficaz. Mas, via de regra, os atendimentos são esses aqui. Ó. Nós fazemos, né, de janeiro a dezembro, nós fizemos houve mais de 2.217 aberturas de ordem de serviço, 1.836 foram concluídas, então a gente teve um efetivo de 83%. O que não é concluído ou está aguardando? No geral, são obras muito grandes ou muito específicas que aí a nossa equipe não dá conta, tá? Mas eu acho que tem sido uma boa monta de atendimento. E nós realizamos agora, estamos finalizando em 2020, a pintura por empresa especializada em mais de 25 escolas. Isso sem falar nas outras tantas escolas e prédios públicos que a equipe do Irineu tem pintado também, né? Para a gente conseguir dar uma aparência mais agradável e para que as crianças possam se sentir mais bem acolhidas. Bom? Entregas de novas creches, acho que os nobres vereadores estiveram em várias, puderam acompanhar conosco. Nós entregamos o CEM Nelson Abissu, que é vizinho do CEM Professora Débora de Siqueira Bitarães Franco, né? Ambos em Jundiapeba, e o CEM Professor Egberto Malta Moreira, lá no Mogi Moderno. E é um modelo sustentável, né? Com soluções sustentáveis, vamos dizer assim, água de reuso, placas fotovoltaicas, a capacidade das crianças aumentou, foi para 200 crianças, né? E aí nós temos em obras mais 12 creches que devem ser entregues, e de antemão já deixo os senhores todos convidados, né? Também estamos fazendo ampliação de salas em 3 creches, né? Em 3 outras creches. A obra que foi finalizada praticamente o ano passado, inaugurada esse ano, foi o sempre professor Sérgio Moretti. Então, é um sempre. A cada ano que passa, a gente vem ajustando os modelos de sempre. Acho que nós estamos bem próximos de um modelo ideal de sempre, né? Eu e a Vanessa aqui já tivemos oportunidade de estar em vários, né, Vanessa? E aí, assim, para nós, um complicador muito grande é que os sempre são muito largos, grandes, né? Tudo é muito distante. Então, quando chove, para você movimentar a criança de um lado para o outro é uma dificuldade.
para você buscar, chamar alguém que está lá do outro lado, também é uma dificuldade. E esse modelo é bem mais compacto, né? Então, a gente consegue, na verdade, atravessar aqui para o auditório, que seria esse bloco aqui, com extrema facilidade, e para o ginásio, que não está aparecendo, mas é essa laje aqui, também com muita facilidade aqui pela lateral. Além do que o quintal, né, vamos pensar assim, das crianças, é todo de piso emborrachado, vai ter ampla área verde. Ao fundo, nós temos uma área dedicada à horta e jardins naturais, pomar, se for o caso de interesse da escola. Então, assim, é uma obra que ficou grande e compacta ao mesmo tempo. A capacidade desse sempre Sérgio Moretti é de 840 alunos, e o investimento foi de 9 milhões aqui, tá? Já contando com o terreno e tudo mais, tá bom? A novidade em 2019 foi o Migo, e foi um dos livrinhos que eu deixei, 2 dos livrinhos que eu deixei com os senhores, se pudessem dar uma olhada, por favor. O que é isso? É um game, né? O Migo é uma brincadeira que ele está inserido nos tablets, nos Chromes, tal, para as crianças a partir dos 3 anos, mas que ela leva ao conhecimento da língua inglesa. Então, ao término do jogo, né, a gente está falando de um nível básico para crianças, né, e a gente pode dizer que a gente está oportunizando para os nossos pequenos mogianos conhecimentos em inglês a partir dos 3 anos. E aí, para que isso seja mais prazeroso, que eles levem para casa e possam curtir, nós estamos fazendo essas pequenas publicações. Então, a primeira foi a história, dizendo que é o Migo, que é um extraterrestre que caiu num mundo que só se fala em inglês. E a segunda, que está sendo distribuída pelo próprio Migo, que é aqui, ele vai na escola, né, e a professora Ana Luísa acompanha também. É o segundo livrinho, que é de atividades de pintura, tal, mas são todas atividades pedagógicas que fazem com que o conteúdo de inglês fique mais divertido de ser aprendido, né? Bom, eu desconheço que a gente tenha uma rede pública municipal na região, e vou ousar dizer que na região sudeste, e vou ousar dizer que no Brasil, tá, que tenha uma iniciativa de inglês introduzida às crianças com material 100% feito pela sua própria rede municipal. Porque eu acho que isso é o mais importante de dizer, né? Que esse material foi totalmente elaborado pelos técnicos, tanto os técnicos de informática quanto a equipe técnica pedagógica da prefeitura. Então, assim, é uma inovação, e mais do que isso, é mostrar que é possível ser feito. Se a gente investe no capital humano, se a gente acredita nos funcionários que a gente tem, no potencial que eles têm, e se todos nós acreditamos que é possível transformar a educação, isso é só o começo. Tá bom? Então, fica aí também. Eu acho que os senhores devem visitar outras cidades. Contem para as outras cidades que é possível fazer. E o prefeito Marcos Mello já disse que disponibiliza qualquer produto nosso gratuitamente para a cidade que tiver interesse. Tá bom? Esse aqui é para clicar aqui? Ou não? Sabe se é? E como que clica? Weber, põe para a gente, fazendo favor. Só para vocês verem um pouquinho o que é. Inclusive, enquanto o Weber coloca, contar uma novidade, né? O Migo, ele veio da ideia do pessoal que trabalha com Mojilínguas. Então, a gente tem o Mojilínguas, existe uma equipe terceirizada contratada que trabalha com isso, né? E eles deram a ideia da gente transformar em alguma coisa também para as crianças, né? E assim foi que foi surgindo o Migo, todo mundo conversando, né? E a gente deve construir aí também uma plataforma nossa, né, mais interativa, para que interaja junto com o Mojilínguas num centro de idiomas que a gente deve inaugurar agora no mês de abril, tá? Pode ir.
Então, na verdade, a criança também pode usar de casa, enfim, não precisa ser só na escola, não. Mas na escola a gente já oportuniza isso. Consegue colocar a tela grande? Bom, o que mais nós tivemos, então, ano passado? Nós tivemos um evento chamado Encanto de Natal, que visava, na verdade, levar as crianças dos pequenos músicos de todas as escolas, né, a participarem de um evento grande em que todos pudessem se apresentar. E nós tivemos, para nossa surpresa, né, mais de 20 mil pessoas no dia 7, lá na Avenida Cívica. Era um mar de gente, ó, tá? Assistindo as nossas crianças tocarem, cantarem, né? E nós fizemos uma parada de Natal com direito a Papai Noel e tudo mais. Foi muito bonito de se ver. E acho que fechou bem o ano para todas as escolas que puderam participar. Esse ano nós vamos fazer de novo, né? Então, no mesmo modelo, com algumas adaptações, e já fica o convite para que todas as escolas municipais participem, né? Ou até mesmo levem seus familiares, porque foi muito bonito de se ver. Eu acho assim que se nevasse aqui, a gente virava Gramado, viu? Mas não neva, então a gente vai ser só Mogi do Encanto de Natal. Mas foi muito legal, tá bom? E nós tivemos também como destaque a premiação da Banda Escolar do Sempre, professor José Limonde, de novo, né? Ganhou mais uma vez como campeão nacional, e a gente ficou muito, muito, muito feliz com isso, porque é uma alegria, né? Você vê a carinha deles aqui, eles ficam muito felizes. Enfim, esse ano a gente está um pouco limitado com relação à participação em concursos e tudo mais, por ser um ano eleitoral, né? Porque a gente tem que arcar com tudo, transporte e tal, então a gente vai ter que avaliar muito bem a participação das escolas nesse tipo de evento. Mas o ano que vem a gente volta com tudo. E aí a gente tem também nosso departamento pedagógico, né, que vem trabalhando com a formação continuada, elementar e complementar. O que isso significa? Significa assim, ó, que a gente faz uma divisão por assuntos. E se precisa começar do zero na formação com aqueles profissionais, a gente começa, e se precisa complementar, a gente complementa, né? Via de regra, mais ou menos isso. Isso é um trabalho danado, mas é para isso que o Senforp foi construído, né? O Senforp, a sigla dele é Centro Municipal de Formação de Professores. Então, ele tem que estar sempre ocupado por professores e professores em formação. Lembrando que a formação em serviço é obrigatoriedade prevista em lei, e poucos municípios também cumprem com isso, e a gente vem cumprindo, e muito bem também, né? A gente está falando de formação não só de professores, mas de ADIs, de gestores, né? E o ápice da coisa toda foi o encontro com os professores do 5º ano. Afinal de contas, a gente tinha que superar a meta posta pela Secretaria de Educação com relação ao IDEB do município. Nós somos de 6,3 para 6,8, e a meta era que a gente superasse 7. Tá bom? Nós, na verdade, impusemos uma meta ousada de 7,5, né, Mitch? O Mitch teve muito trabalho com relação a isso, mas o nosso grande objetivo era que a gente superasse a nota 7. Não sei se nós vamos conseguir, mas não foi por falta de esforços, como os senhores podem ver aqui, porque nós tivemos muitos problemas com relação à aplicação da Prova Brasil, né? Eu acho que o governo federal não se atentou para a organização, para a necessidade do cumprimento dessa prova de maneira bem, no mínimo, organizada. Nós tivemos uma série de contratempos com as pessoas que foram aplicar a prova, e quando a gente fala de contratempos, não estamos falando de contratempos pessoais, estamos falando de manual, de coisas que estavam escritas no manual que não foram cumpridas por parte dos aplicadores. E ontem, na reunião do Condemate com os outros secretários do município, todos apontaram o mesmo problema. Inclusive, a Condemate vai fazer uma manifestação por escrito e encaminhar ao governo federal, fazendo uma queixa formal com relação a isso. Mas, ainda assim, nós estamos otimistas, né, Mitch? A cara do Mitch. Vamos lá. Fizemos um seminário de boas práticas. Então, foi no mês de julho,
Esse seminário de boas práticas foi o maior evento de formação que a gente fez. Contamos generosamente com a sessão do uso do espaço da Universidade de Brás Cubas, né? Para que nós pudéssemos acolher e os profissionais da educação pudessem trocar suas experiências exitosas, né? Então, que eles pudessem dizer, olha, eu fiz isso na minha sala de aula e deu certo. E foi muito bacana, eu acho que foi a melhor avaliação que nós tivemos de todos os cursos que já fizemos via DPED, né? É uma forma de você valorizar o trabalho do profissional e de você estreitar os vínculos e os laços entre os profissionais da educação também. E aí a parte que eu mais gosto é essa, a avaliação municipal das aprendizagens, que é a Aprendi. Eu acho que alguns dos senhores já estiveram conosco. Se não estiveram, fica o convite para estarem agora, né? Porque nós tivemos 25.101 alunos participantes de provas. Então, são provas aplicadas no ensino fundamental, com conhecimento de língua portuguesa e matemática. E nós tivemos 1.259 alunos que gabaritaram a prova, sendo que 805 em língua portuguesa e 454 em matemática. Deste total, né, de 1.259, 204 gabaritaram nas duas, e aí ganharam um prêmio especial. Então, como que a gente faz? A gente chama lá no Senforp, todo mundo que gabaritou, recebe o diplominha de honra ao mérito, os pais vão, tiram fotos, é um momento muito bacana. E aí, depois disso, né, aqueles que ainda assim superaram os desafios, eles recebem um prêmio extra, que, no caso do ano passado, foi uma excursão com fim pedagógico, né? Então, esse ano provavelmente também será, e a gente deve fazer a próxima premiação quando, Estela? Em março. Então, já deixo a Comissão de Educação convidada a estar conosco lá. É um momento diferenciado, onde a gente pode promover dentro da escola, não os mesmos temas que sempre são ditos, bullying, não sei o quê, né? Não que isso não seja importante, mas é o preventivo disso, você mostrar que é possível, vangloriar aqueles que vão bem, que se sentem apoiados, mostrar para as famílias que tem que ter orgulho dos estudos, que é preciso respeitar a escola e os professores, né? Então, a gente vem numa questão inversa aí também, para a gente poder ter bons resultados na qualidade de educação. E sem dizer que serve de termômetro para nós, porque as provas costumam ser mais difíceis do que a prova Brasil, do que a prova do IDEB, e nós temos tido muitos bons resultados. A gente pode dizer que a nossa rede na Aprendi já superou o 7, tá? Então, já passou da nota 7. A gente quer um 8 para esse ano, né, Mitch? Cada vez que a gente sobe a régua, mais trabalho para a equipe do MIT. Programas educacionais do Anjos da Guarda, acho que os senhores já conheceram, tiveram a oportunidade de conhecer. Eu trouxe o livreto do Anjos da Guarda do ano passado, né? E não trouxe dessa vez porque ele está sendo impresso na Estela, a gente ainda não tem, mas é uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança, onde os guardas vão até a sala de aula e abordam com as crianças uma porção de temas. Então, prevenção às drogas, comportamento seguro para as crianças e, inclusive, a pedido aqui da casa, né, a gente aborda o bullying, né? Então, assim, só que de uma maneira... vamos pensar assim, técnica e didática. Então, os guardas conversam e dizem o que é que deve ser feito, o que é que pode ser feito quando essas situações acontecem, tá bom? A gente sempre era questionado se vocês têm alguma coisa para falar na semana do bullying. A gente não trabalha assim. A Secretaria de Educação trabalha com a temática todos os dias, para que ela não aconteça. Comumente, a imprensa diz assim, secretária, como é que está a questão de bullying nas escolas? Eu não posso dizer que não existe, mas o que eu posso dizer é que nós trabalhamos de maneira preventivamente. E, quando isso acontece, quando vem acontecer uma ação de bullying, a gente tem como coibi-la, né? O que eu acho que é o mais importante, dar um tratamento para a coisa, ver o que pode ser feito, principalmente com relação ao respeito pelo ser humano, né? Então, a gente vem investindo nesse trabalho diário e contínuo, tá bom? Nós tivemos, esse programa é aplicado aos quartos anos, são 2.869 alunos, né, que foram concluintes desse módulo Anjos da Guarda. Nós vamos trabalhar todos os anos com o quarto ano, então isso significa que, em algum momento, a criança que perpassar pela rede, no quarto ano, vai ter essa formação. Por que o quarto ano? Porque nós temos o ProERD, já, que aborda o quinto ano, né? E porque, antes disso, eles são muito novinhos para discutirem algumas temáticas que estão aí. Então, a idade ideal
né, que a equipe técnica abordou e que acha que é interessante, é a partir do 4º ano. Tá bom? Isso não significa que a gente só trate desses assuntos no 4º ano, tá bom? Mas é que aqui com mais afinco e mais profundidade. Divisão da tecnologia de informação, acho que a gente já vem falando e demonstrando, né? Mas o mais importante em 2019 foi que nós fechamos mais uma licitação e compra de 2.140 Chromebooks e 385 tablets educacionais. Providenciamos 72 pontos de acesso wireless e 72 gabinetes de carregamento. Porque não adianta você dar o equipamento e não ter como a internet funcionar. Então, a gente ainda tem alguns pontos que a gente briga, mas, na verdade, com as operadoras, né, Weber? Mas, via de regra, a gente tem conseguido atender todas as escolas, né? A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, lançou em setembro um projeto chamado EduConexão, que é uma parceria com o Instituto NET e, claro, Embratel, e que vai favorecer 78 escolas municipais, a Escola de Empreendedorismo e Inovação e o Senforp. Com o quê? Com banda larga e com 2 pontos de TV. Certo? O Crescer. O Crescer cresceu, graças a Deus, né? Precisamos fazer muitas modificações, algumas bem dificultosas, né? Que resultaram aí numa modificação, numa transformação, inclusive na forma de trabalho da equipe, mas foi para o bem, né? Vamos pensar que a gente começou em 2017 oferecendo 632 cursos por ano e 18.960 vagas, né? E aí ainda não cumprimos o que o prefeito pediu, vamos cumprir agora, em 2020, que é aumentar para 25.000 vagas. Quase chegamos lá, ó. Nós, em 2019, oferecemos 1.001 cursos e 24.130 vagas. O objetivo para 2020 é chegarmos em 25.000 vagas, né? Fizemos feiras culturais empreendedoras, que é onde os alunos, por livre adesão, eles participam para aprender a vender os seus próprios produtos. Isso é feito no Parque Centenário, né? E fizemos a edição do 4º concurso gastronômico do Crescer, né? Esse 4º concurso gastronômico do Crescer resultou aí numa reunião da equipe para que a gente converse mais e tenha novas ideias para esse ano com relação à gastronomia. E na próxima prestação de contas eu vou trazer uma novidade aí para vocês. Nós vamos ter provavelmente mais uma unidade Crescer, tá bom? Tá? Aqui são por cursos, né? Então, por unidade, são os dados, que os senhores podem olhar depois, né? Mas o atendimento em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, ou seja, ao longo do ano. E quais são os meses que tem pico de atendimento, né? Porque janeiro a gente aprendeu que não adianta abrir muito Crescer, porque o pessoal está passeando, é época de festas, né? A mesma coisa em dezembro, então o movimento é um pouco mais fraco, mas ao longo do ano a gente faz aí em torno de 6.000, 6.500 atendimentos, tá? A Escola de Empreendedorismo, que tem sido um grande desafio, né? Porque a gente precisa de parcerias, a ideia é que ela funcione por meio de parcerias, mas a economia do país não está favorecendo, então a gente tem tido parcerias com profissionais da cidade, com pessoas que têm novas ideias, que ousam experimentar, e aí nós conseguimos, em 2009, fazer 3 ciclos de curso, e aí nós estamos tendo uma série de aumentos, né, na procura desses cursos, ou seja, a Escola de Empreendedorismo está ficando famosa, daqui a pouco ela vai ficar pequena, né, de tanta procura. Então, no primeiro ciclo de cursos, nós tivemos aqui 315 como é que fala, meu Deus? Vagas ofertadas. Depois nós fomos para 615 vagas e agora estamos com 705, fechamos com 705. Gisele, quanto tivemos agora? Cadê? Em janeiro nós tivemos procura de 4.000 ou 4.000 vagas ofertadas? 3.000 atendimentos. Só em janeiro. E aí uma parte disso tem a ver com uma experiência que o pessoal do Mogi Línguas resolveu pedir para a gente fazer, que é o Centro de Idiomas, não? Então, calma lá. Então, tivemos, vamos lá, mais de 5.000 atendimentos,
Desses, 1.400 foram para o Centro de Idiomas e os outros atendimentos foram nos cursos. E uma coisa que a gente tem investido lá, né, Gisele, são em cursos de curta duração. Tem dado muito certo, são cursos rápidos, cursos diferentes. Fala um nome de alguns cursos diferentes aí para a gente, que a gente teve lá. Aí teve de cerveja, que não é tão diferente assim, mas é bom, né? Que mais? Por favor, Karen. Nós trabalhamos com alguns eixos do empreendedorismo. Então, vem a parte de planejamento das empresas, né? Então, são cursos para você organizar a empresa desde o início, do Canvas, o Design Think, a parte de vendas. Então, pensando todo num perfil do empreendedor, ele tem o suporte para pensar a empresa, na marca, do início ao fim. Isso. Então, assim, aí vai desde a pessoa individualmente fazer isso, quanto a empresa da pessoa, tá? Então, a gente tem investido bastante nisso. Aí é importante dizer o seguinte, que eu gostaria de deixar bem frisado. Isso não é papel da educação básica. Então, isso é um plus que a gente dá, tanto os Crescer quanto a Escola de Empreendedorismo, são plus dados na devolução de impostos. Então, quando a gente faz a divulgação, a gente tem ainda muita gente de outra cidade querendo vir fazer cursos do Crescer ou querendo fazer cursos na Escola de Empreendedorismo. E nós dizemos não, porque, prioritariamente, as vagas têm que ser dadas aos munícipes, pois o Crescer e a Escola de Empreendedorismo são tipos de investimento, ficha 01, que eu aprendi com a Conceição, que é dinheiro do Tesouro, dinheiro proveniente de impostos arrecadados pelos mogianos. Então, na educação, a gente não faz só o arroz com feijão, né? A gente devolve para a população também aquilo que precisa ser devolvido em termos de educação não formal, ou seja, de educação que está para além do currículo básico, né? Que é exigido pelo Ministério da Educação. Tá? E também digo a vocês, são poucos os municípios que possuem iniciativas como essa. A gente até sabe de alguns municípios, principalmente região ABC, que fazem investimento desta forma, aqui em São José também, mas não com as características que a gente faz. E aí, voltando a dizer, nós tivemos oportunidade de participar de uma série de seminários, etc., onde se diz que ninguém consegue ser um grande empreendedor hoje em dia se não estiver no mundo. E, para estar no mundo, você tem que falar inglês. E é por isso que a gente volta lá no inglês para as crianças, por isso que a gente está levando o curso intensivo de inglês e vai inaugurar um centro de idiomas, tá bom? Porque o mogiano precisa ser bilíngue. Se ele quer investir, ele vai vender pela internet. Para vender pela internet, ele tem que ter domínio da língua mais falada no mundo, que é o inglês, tá bom? Aí a gente tem, aqui a gente continua, aqui é interessante os workshops, né? Quantos foram dados até julho de 2019, depois até janeiro de 2020, então a gente dobrou, que são esses cursos mais curtos, né? E aquilo que a gente procura ofertar em termos de cursos diferenciados. A gente começou com 8 cursos diferentes e agora a gente foi para 18, tá? O DOP pró-escolar é aquele atendimento que os senhores sabem que é muito exclusivo e de qualidade da rede municipal, tanto que um dos problemas maiores que a gente tem é justamente fazer o atendimento a todo mundo que nos procura, né? Mas, com os nossos alunos, nós oferecemos serviço de pedagogia especializada, psicopedagogia, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia. Além disso, a gente faz avaliação audiológica com audiometria, impedanciometria, audiometria em campo livre e inspeção do meato acústico, né? Foram realizados desse tipo de exame 299 exames. Nós finalizamos o ano com uma monta de mais de 25 mil atendimentos, sendo 12 mil no primeiro semestre e mais de 13 mil no segundo, e avaliações que, assim, quando os professores, a escola encaminha para nós, né, a suspeita que a criança
precise de um atendimento especializado. Então, ela manda para uma equipe de triagem e a gente faz a triagem para saber se eles precisam ou não. Às vezes é um exame simples, às vezes a criança não tem nenhum problema cognitivo, está precisando de um óculos, por exemplo. Tá? Então, no primeiro semestre, 544 e no segundo semestre, 618. Tá bom? Com isso, a gente vem vencendo uma fila grande que a gente tinha antigamente de espera por avaliação. E temos conseguido fazer os atendimentos. É importante dizer assim, que uma mesma criança, às vezes, ela faz mais de um atendimento. Por isso que é tão diferente a quantidade de alunos avaliados para a quantidade de alunos atendidos. Depois, a gente tem as salas de AEE, que são os 16 polos com os quais a gente trabalha com reforço e com todas as necessidades educacionais especializadas e acompanhamento. Né? E hoje a gente faz um atendimento nesses 16 polos a 60 escolas com 268 alunos. Sempre é feito no contraturno escolar. Então, a criança vai para a escola num horário, no outro horário ela vai para um dos polos para fazer, então, ter esse atendimento educacional especializado. Esse aqui é o mais legal. Eu acho que assim as pessoas precisam saber o que é que a merenda faz, né? E aí a gente tem aqui o consumo de gêneros. É mais ou menos isso, Bruno, que eu quero que você faça, tá, por favor? É assim como a merenda faz. Então, a merenda, para vocês terem uma ideia, só de setembro a dezembro, tá? Foram mais de 73 toneladas de arroz, mais de 13 toneladas de feijão, quase 19 de macarrão, quase 19 de molho de tomate, 6.966 frascos de óleo, foram mais de 110 toneladas de carne. Então, a gente dá mais carne do que arroz e feijão, pode fazer a conta. Tá? E tem gente que sai falando besteira aí ainda. Né? Tá? De hortifruti, foram 495 mil quilos. Né? Então, olha só, olha como está bonito isso, né, Elisângela? A gente dá arroz, feijão, né, que são os carboidratos, das proteínas, mas os hortifrutis também a gente arrebenta aqui. Né? Então, as crianças estão tendo uma boa nutrição. O pão, a gente fala que é o de hot dog, não é que a gente dá hot dog para as crianças, precisa explicar. É aquele pãozinho que é mais molinho, que é adequado para todas as idades e que é dado ali no café da manhã. Então, foram mais de 841 mil unidades de pãezinhos ao longo de setembro a dezembro. Nós não estamos falando do ano. Tá? 3 meses. E gás, aqui quantos quilos de gás foram consumidos, tá bom? Aqui a gente tem as creches, as refeições servidas, né? Então, de creches municipais, são 2.286 alunos, que resultam em 890.550 refeições servidas. As creches subvencionadas foram mais de 12 mil alunos, ó, tanto de refeições servidas, mais de 4 milhões. Nós temos a educação infantil nas escolas municipais, e aqui a quantidade de refeições servidas. O ensino fundamental nas escolas municipais, aqui a quantidade de refeições servidas, também de setembro a dezembro. Tá? E aí, do período integral, que eu acho que supera qualquer número. Né? Então, a gente tem 13.839 crianças em escolas municipais em período integral, e foram servidas mais de 5 milhões de refeições. EMESP Pró-Escolar, que a gente também fornece refeições. As entidades filantrópicas são aquelas entidades sem fins lucrativos que a gente colabora, a título de colaboração, a gente encaminha alguns gêneros para eles, não são as refeições completas, mas são alguns gêneros. Né? Nós temos os cursos profissionalizantes, então é dado sempre uma merendinha seca lá nos Crescer e tudo mais. Né? E projetos da assistência social que envolvem crianças. Tá? Então, muitos projetos das secretarias de assistência social são com as nossas próprias crianças municipais no contraturno. Então, por conta disso, a gente também fornece a merenda para que ele possa ficar o dia todo. E projetos da Secretaria de Cultura que também envolvem crianças, né? A gente também fornece ali uma merenda seca. Eu não consigo enxergar daqui, vocês vão me ajudar, mas nós fornecemos, então, assim, por cabeça, mais de 53 mil cabeças, né? Mais de 53 mil pessoas. E quanto dá as refeições servidas aqui? Quem me ajuda aí?
quase 15 milhões de refeições servidas, né? E isso graças ao trabalho da nossa merenda, do nosso DAI, ao trabalho das nossas merendeiras nas escolas, que fazem uma comida deliciosa, ao pessoal da cozinha, das subvencionadas. Então, a gente só tem a agradecer, porque a gente tem orgulho. É muito gostoso. Vocês já foram nas escolas no horário de almoço? É uma delícia o cheirinho, é muito bom, né? Esse ano eu vou almoçar bastante, né? É muito bom. A gente fez, de novidade aí, a gente fez um cardápio especial na Semana da Criança, né? Então, a gente oferece sempre alguma coisa diferente. Esse ano, a gente ofereceu estrogonofe, tá? E nós fizemos um teste de aceitabilidade de carne suína. O que acontece, gente? A gente vem introduzindo peixe, carne suína, ovo de codorna, vários tipos de alimentos diversificados. Primeiro, porque tem um teor nutricional. Segundo, porque a gente também precisa encontrar formas de manter os teores de proteínas dados, mas num equilíbrio, né? Porque, às vezes, o preço da carne vermelha também fica bem alto. Mas tem toda a questão do que a criança precisa, e sem falar da educação alimentar. É muito ruim quando a criança só come um tipo de alimento. Por exemplo, a gente, recentemente, tem recebido muitas crianças que são alimentadas à base de miojo. E, se não tem miojo na merenda, eles ficam, né? Então, toda merendeira, os professores, os educadores, de forma geral, na escola, tem todo um trabalho de comer junto, mostrar que é gostoso, como eles pegam ali, ó, junto com os colegas. Às vezes, o próprio colega fala assim, experimenta, né? Vê, você vai gostar, tal. Então, a gente vai introduzindo novos sabores na merenda, de modo que as crianças tenham a oportunidade de variar o seu paladar também, tá? Que mais? E o ápice, né, do trabalho no Departamento de Alimentação Escolar é o selo Cozinha Nota 10, que ele foi criado em conjunto com o CAI, justamente para garantir qualidade daquilo que é ofertado na merenda. São vários itens, né? As escolas recebem uma visita surpresa e, naquele dia, elas são avaliadas pelos membros do Conselho de Alimentação Escolar em, não sei, são 20 itens? Eu não sei quantos itens são. Hein, Elisângela? São 20 itens? 11 itens. Em 11 itens, e aí, se elas tiverem uma somatória interessante, ou seja, se pontuar praticamente em todos, aí elas ganham o selo Cozinha Nota 10 de qualidade. Então, nós temos mais de 200 unidades, certo? E nessa última edição a gente bateu um recorde com 148 unidades recebendo o selo. E as que não recebem ficam tristes à beça, né? Mas aí sabe que tem que melhorar, né? Não tem jeito. Às vezes é uma desorganização na despensa, ou é a comida que ficou salgadinha demais, alguma coisa assim que precisa ser, né? Nós não tivemos caso de chegar lá no dia e o cardápio não está sendo seguido, por exemplo, tá? O que é muito bom. Só agradecer a presença do vereador Jean Lopes, vereador Edson Santos. Bom Jean, dia. Compôs a mesa, Jean. Chegou no horário, hein? Bom dia, tudo bem? E aí é isso. Isso foi o que fizemos ao longo do ano de 2019. Eu fico à disposição, vereadores. Tá. Obrigado, Juliana. Agora eu vou abrir. Pode. Passa agora aqui para o vereador Maurinho, depois o vereador Fulano, e vamos abrir alguns de vocês que quiserem fazer algumas perguntas, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia, Juliana. Bom dia. Eu não vou poder ficar até o final, então eu quero já dar minha fala aqui e já tenho que sair. Bom, primeiro agradecer a presença de todos aqui, né? E ressaltar a importância que é essa Secretaria da Educação. O trabalho que a Juliana faz com a equipe, né? Eu acho que tem toda uma equipe por trás, como todas as secretarias da cidade, realmente merece muito respeito, merece os nossos aplausos, porque não é fácil cuidar de uma educação de uma cidade tamanho de Mogi das Cruzes. Então, Juliana, em nome, né, da Câmara, realmente, a gente fala o quanto você se dedica, sua equipe se dedica, e quanto Mogi tem crescido nessa Secretaria de Educação. A gente tem notado, de anos para cá, que tem um número muito grande de alunos vindo da rede particular para a rede pública, né? Isso acontece devido à crise, devido a uma série de fatores.
E vocês têm dado conta dessa demanda. Lógico que tem reclamações, como todas as secretarias têm, né? Eu acho que trabalha, e as críticas vêm às vezes. Então, a gente tem que saber lidar com isso também. Mas, Juliana, parabéns pelo trabalho. Realmente não é fácil. Falo que a secretaria deve ser a mais difícil de se cuidar, por tudo aquilo que envolve ela. Mas você faz com tanto carinho que você acaba dando conta de tudo e sua equipe está de parabéns. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe todos vocês. Aqui estamos com várias escolas subsidiadas, né? E eles também fazem um trabalho muito importante na cidade. Então, né, o que a gente puder ajudar, né, nós estamos aqui prontos para poder colaborar com esse trabalho maravilhoso que você faz. Parabéns, viu? Muito obrigada. Legal. Pessoal, agora eu vou abrir a palavra para algum de vocês que querem fazer algum questionamento, alguma pergunta para a secretária. A gente está aberto. Alguém? Pessoalzinho bom, hein, Juliana? Está bom hoje, hein? Tranquilo? Então, vou passar aqui a palavra para o vereador Fulan, para fazer suas considerações. Bom dia, secretária. Bom Bom dia a dia. todos envolvidos com a educação do nosso município, as pessoas que estão aqui prestigiando também, aos espectadores da TV Câmara. Eu fico feliz aqui em voltar para a Comissão de Educação, Juliana, até porque a gente vê o trabalho da pasta, né? Muitos dizem, o vereador falava, que a Comissão de Justiça e Redação é mais importante aqui da casa. Mas eu vejo que a Comissão de Educação se não for a mais importante, é uma das mais importantes, porque a gente vê esse trabalho, esse envolvimento, essa magnitude, né? São 47 mil alunos em nossa rede, e 23 em período integral. Quantas cidades não tem nem isso de população, né? Não tem metade disso e tem diversos problemas. Então, quando a gente olha o orçamento, olha o trabalho investido e despendido, e os resultados, a gente vê o quão é importante estar em Mogi, estar acompanhando, fiscalizando e, de uma forma ou outra, ajudando nesse trabalho. A gente tem que parabenizar, né? Parabenizar e exaltar esses programas que vocês encampam, a Escola de Empreendedorismo, o Pró-Escolar com a Cláudia Regueiro, o Anjo da Guarda, os Pequenos Músicos, a nossa merenda, sempre premiada a nível nacional, a Escola Integral, que eu fiz parte. É verdade. Né? Há 8 anos atrás, eu dava Lá no aula Ruth. lá no Ruth Cardoso, e a secretária diretora, vereador Gelofs. E a gente vê o quanto evoluiu esse trabalho também, né? E é importante acompanhar, é importante estar aqui, sempre estar colaborando com essa transparência. E parabenizar todos os envolvidos, né? Eu também sou envolvido com a educação através da faculdade do Colégio Náutico, que é bem pequenininho, próximo à magnitude desses números aqui da Secretaria de Educação. A gente vê o quanto é complexo. E a gente vê também, ano a ano, o pessoal do Fundamental 1 hoje quer ficar na escola pública, na escola municipal, né? Quando passa ao Fundamental 2, eles querem migrar para a escola particular, porque o município não tem. Então, eu já falei isso várias vezes, há vários anos, que o nosso sonho seria municipalizar toda, não só a nossa educação, né, mas a saúde, a segurança, porque essa proximidade com o munícipe, e nós moramos na cidade, que pertence ao Estado, pertence a um país, mas a gente pode cobrar aqui em nossa cidade. É muito mais fácil, é muito mais lógico e claro a gente poder cobrar e ter esse serviço prestado no lugar que a gente mora. Então, a gente vê a qualidade da educação. Então, parabenizar todos vocês e dizer que estou à disposição sempre. Só antes de terminar, eu estava esquecendo aqui a questão do bullying, né? Eu que sou autor da lei aqui da Semana do Combate e Prevenção ao Bullying em nossa cidade, e ver esse trabalho sendo executado diariamente. Acho que esse tem que ser o trabalho. E essa semana que a gente propôs aqui na Câmara, nada mais né, que chamar atenção para um tema tão importante
E que, se a Secretaria de Educação está fazendo esse trabalho diariamente, acho que é o mais importante. O mais importante é o nosso munícipe estar ciente, consciente. Inclusive, vereador, se me permite, a Serli Claro. está ali, que acompanha aí a Semana do Bullying, né, que vocês fazem aqui na Câmara, ela teve uma ideia de nós fazermos alguma coisa voltado com o que é estudado pelo Anjos da Guarda. Então, se o senhor puder depois destinar um tempinho aí para a gente conversar, a gente tem uma ideia para essa semana aí, a gente está trazendo o fruto do trabalho que o Anjos da Guarda vem fazendo nas escolas. Acho que vai ficar legal, vai ficar bacana, e aí, assim, também o senhor pode conhecer a fundo como que a gente está fazendo, tá? E o mais importante de tudo isso é dar visibilidade a esse trabalho. Isso, Porque é um isso, trabalho isso. que, às vezes, muita gente não conhece. Não sabe que está sendo feito, e, né? E havendo, talvez, aí, a cereja do bolo, a gente dá visibilidade e é mais um trabalho importante da Secretaria de Educação. Parabéns. Mas Obrigado posso a contar todos. uma outra coisa? Agora sim, off, né? Tá claro. gravando? Tá, né? Então faz mal. A Serli falava assim para mim, não podemos deixar de botar o bullying do Furlan. Né? Eu falava assim, é verdade, no programa Anjos da Guarda. Aí, quando a gente fez a primeira turma, né, ela falou assim, olha, então agora a gente está na hora de falar com o vereador Furlan, da Semana do Bullying, porque a gente já tem um material bem, né, consistente para levar. Então, depois, se o senhor puder atender, ela tem várias ideias aí para contribuir para a Semana do Bullying. Tá bom? Serli, obrigado, viu? Obrigado a todos. Agora eu vou passar a palavra para o vereador Jean Lopes. Ô, Jean. Jean. Bom dia. Um Eu cheguei minuto, no final, 1 minuto, né? Eu falo bastante. Bom dia, professora Bom dia. Ju. Parabenizar aqui, cumprimentar todos os colaboradores da Secretaria de Educação, os professores, as subvencionárias. É uma engrenagem a educação, né? E a gente sabe o trabalho que vocês enfrentam todo dia. Tem bastante conquista, muito. Tem também os pedidos, né, Ju, que faz parte, né, do dia a dia. E eu sei que vocês têm dado resposta a todas as situações. Então, a minha vinda aqui é para parabenizar e dizer o quanto a Secretaria tem sido fundamental no crescimento das nossas crianças aqui no nosso município. A gente vê avanços assim, significativos. A gente ouve do governo do Estado que olha, está na hora de municipalizar tudo, né? Mas a municipalização, em relação, eles querem passar para o município, mas não querem dar os recursos necessários para que a Secretaria mantenha essa excelência que vocês têm mantido, né? E aí nós, tanto os políticos, os deputados, devem fazer, na minha opinião, a mensagem que eu queria deixar, presidente, é essa, que os políticos deveriam pressionar já o governo do Estado no sentido seguinte, olha, a municipalização, mas ela é um conjunto da municipalização, né? Que é a adequação das escolas que estão aí, estaduais, né? A adequação, por exemplo, à questão da valorização dos professores, as ADIs, né? Enfim, todo esse conjunto. Então, eu penso muito sobre isso e eu fico preocupado. Mas será que eles vão mandar? A gente vê que no Estado federativo, que é a União, Estado e município, a maior fatia fica com o governo federal e depois ele fica com o governo estadual. E no município, onde realmente acontecem as coisas, é a menor fatia, né? Deveríamos repensar um pouco essa questão do pacto federativo, dessa questão das transferências que vêm do governo federal e também do governo estadual. É isso que deve ser a pauta também dos deputados federais e estaduais, no sentido de a gente melhorar e ampliar. Vamos municipalizar a educação, mas observando essa situação, né? Não sei se foi pauta disso aqui, mas eu queria dizer um pouco a minha opinião sobre isso. Eu gosto, desde o meu primeiro mandato, estou no 4º mandato, no meu primeiro mandato, eu trabalhei muito sobre a questão da inclusão, né, os portadores de necessidades especiais, falam os portadores de deficiência física, enfim, todo tipo de deficiência. Está aqui a professora ali, Cláudia, tudo bem? O Arnaldo, lá do Tereza Lúcia Pinhal, lá da Vila Jundiaí. A gente tem feito muitas parcerias lá, né? Bastante interessante. Mas, voltando, Juliana, em relação aos deficientes, né? Eu sei que você tem recebido bastante pedidos, né? Olha, será que pode colocar uma DI aqui, outra acolá, uma sala de aula, até mesmo, né?
os professores estão aqui, sabem o que eu estou falando, mas eu tenho visto que vocês têm dado resposta, é importante isso, mas, ao mesmo tempo, a gente precisava ampliar, né, essa possibilidade de ter mais auxiliares para ajudar a professora, porque não é fácil. Eu tenho uma filha que é deficiente e ela necessita de um auxiliar. E, graças a Deus, pela nossa condição, a gente está dando ali o suporte necessário. Mas tem muitas mães, muitas famílias que, às vezes, não têm e, às vezes, não conseguem. Embora, olha só, a Secretaria de Educação Municipal tem dado o respaldo, tem dado... mesmo com a falta, às vezes, olha, não tem lá a questão do concurso, né? Agora abriu o concurso, isso ajuda, com certeza vai melhorar mais ainda o que vocês têm feito. Não é uma crítica, mas sim uma observação, que a gente tem que pensar mesmo nessa questão da inclusão, e quando fala da inclusão, o aluno que tem uma deficiência, ele pode estudar assim do lado de uma criança também que não tem tanta dificuldade, e aí ter essa socialização. Eu penso um pouco nisso, mas também a gente tem que dar o respaldo necessário. Só essa observação. Dizer que, toda vez que eu mando, né, um áudio, uma mensagenzinha, a Ju me responde imediatamente. Então, quero fazer esse depoimento aqui e parabenizá-la por essa sua iniciativa, sempre humanizada, né, e que é a proposta da educação, né? Ela tem que ter um atendimento humanizado, né? E isso tem que ser a premissa, né? Se não for, vai ser um robô, né? E não é o robô, né? Nós não queremos um robô que nos ensine, né? Nós queremos essa questão humanizada, do calor humano, né? da fraternidade. Ontem, inclusive, foi o lançamento da campanha da fraternidade, né? E é essa a premissa que nós temos que ter. E eu tenho observado isso na educação. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado, presidente, por essa oportunidade, o vereador Furlan. E que Deus ilumine e continue dando sabedoria a você, a sua equipe, com muita saúde e muita bênção. Obrigado. Estourou o tempo, hein? Então, estamos chegando ao fim, né, dessa audiência pública. Quero só deixar registrado aqui para vocês, a Comissão de Finanças de 2020, ela é composta pelo vereador Marcos Furlan, vereador Caio Cunha, vereador... de educação. Desculpa, educação. É quase finança, né? Quase finança. É porque todos esses 3 anos eu fiquei na finança, né? Aí esse ano tem esse presente aqui na educação. O vereador Maurinho, né? E o vereador Mauro Araújo, que tinha outro compromisso, que aqui não pôde comparecer hoje, viu, vereadora Juliana? E falar para vocês, pessoal, estou à disposição de vocês. Juliana, né? É só Juliana, mas não vereadora, isso é para vocês. Mas eu ouvi falar que o prefeito vai lançar ela vereadora, viu? Por isso que eu falei, viu? Tá? Então, eu estou à disposição de cada um de vocês, principalmente a vocês da subvencionada, esse bom diálogo. Eu tenho sempre defendido, viu, Marcelo, esse bom diálogo entre a Câmara Municipal e agora com a Comissão de Educação. Agradecer, vereador Furlan, a cada um de vocês, membro da Comissão de Educação, pela confiança do meu nome para presidir essa Comissão de Educação. É um desafio novo, mas vamos trabalhar, viu, Juliana, junto, para melhorar os índices da educação de Mogi. Parabenizar cada um de vocês da equipe pelo trabalho brilhante que vocês desenvolvem. A gente tem que tirar o chapéu. Sou defensor desse governo. Ontem, na Comissão de Finanças, falei sobre isso. Cada um dos membros que estavam aqui, as pessoas que estavam assistindo através da TV Câmara, do desafio que essa gestão do prefeito Marcos Melo vem sofrendo, vem trabalhando nesses 4 anos, e ele vem realmente trabalhando bastante, junto com o secretário, pelo nível do secretário, pelo nível da equipe, diretores, todos que fazem parte dessa administração do Marcos Melo. Eu até brinco que até papagaio fala. Eu tenho andado na cidade de Mogi e tenho visto algumas pessoas que vêm falar alguma coisa da administração, A, B, C e D, e eu começo a questionar as pessoas e posso falar para vocês que as pessoas não têm argumento para debater. Então, pessoal, cada um de vocês que faz parte dessa equipe, vamos defender essa equipe, vamos defender esse governo que colocou à disposição o seu nome para trabalhar e melhorar a vida dos mogianos. É isso que precisamos fazer, defender. Porque muitas vezes a gente se acomoda, Juliana, a pessoa fala mal da educação, mas por que está falando mal da educação? Se os nossos índices falam mais. Por que falar mal da saúde se a gente está investindo bem na saúde, a segurança a gente está investindo? Mogi não fechou nenhum equipamento público. A gente tem que realmente defender.
A gente não pode deixar pessoas oportunistas, no momento que vem agora, porque são candidatos, ou porque faz parte de outro grupo político, falar mal da nossa cidade de Mogi das Cruzes, falar mal da nossa administração, que tanto vem trabalhando com tanta coerência. Então, eu sou um defensor, tenho esse desafio de trabalhar junto com vocês, junto com a educação, junto com a Juliana, sempre com bom diálogo, Juliana. Está colocando à disposição a nossa comissão para bater papo, conversar, ver o que pode ser feito. Inclusive, Juliana, a gente tem um projeto que foi aprovado aqui junto com o Dr. Pérez, que é um projeto de monitoramento nas escolas, nos prédios públicos. Isso foi aprovado, vamos estar conversando isso com o prefeito Marcos Mello, e também, acho que, junto contigo, eu vou pedir ao prefeito para a gente fazer essa reunião junto, para a gente ver o que pode ser feito, através também dos nossos deputados. Sabemos que os recursos também são poucos para isso, mas também de apresentar não só um projeto, mas uma solução, a gente ter esse monitoramento nas escolas. Porque muitas vezes a pessoa começa a apontar erros, defeitos, mas não vem com a solução, não vem com nenhuma proposta, e eu quero fazer junto com vocês, com a nossa bancada do Partido Liberal, e tenho certeza, com o apoio dos vereadores que aqui estão presentes, a gente trabalhar junto, construir junto isso aí, que isso é segurança também, tanto para os funcionários ali, os professores e os alunos hoje. A gente vive num momento muito difícil, que é a intolerância que as pessoas pregam hoje. Inclusive, eu quero aqui convidar vocês, segunda-feira vai ter uma palestra aqui às 19 horas, falar um pouco sobre fake news. Vai estar o chefe da redação do SBT, do Globo News, vai ser super bacana essa palestra aqui na Câmara Municipal, nesse mesmo auditório, Juliano, convidar todas as pessoas para fazer parte, inclusive quem está nos assistindo na TV Câmara, que vai ser muito bacana, que a gente vive hoje esses ataques por fake news. Pessoas covardes que não querem colocar suas caras, ficam criando fake news para começar a falar mal, ou então falar mal da nossa administração. Então, Juliana, fica meu agradecimento a você, a toda a equipe, pelo trabalho, pela responsabilidade que vocês têm à frente da Secretaria de Educação. Isso aí é a visão que eu tenho, a visão que muitos vereadores têm aqui, de trabalhar em conjunto com cada um de vocês. E ontem foi criada uma discussão nessa casa. A gente entende hoje a dificuldade, principalmente das subvencionadas. Muitas vezes falam, os vereadores estão lá, mas não estão nem aí, e não é verdade. Ontem aqui, a sessão foi presidida pelo nosso presidente Antônio Lino, junto com o vereador Mauro Araújo, e os demais vereadores, estavam aqui, o Jean. Foi criado uma discussão, Juliana, a respeito do que você falou dos valores que são pagos de água aqui. Então, a gente vê isso, quais são a possibilidade, que lá atrás tinha essa isenção para vocês. Mas falar para vocês com muita responsabilidade, não é uma promessa, vai ser amanhã. Nós vamos analisar, sentar com o Glauco, sentar com o prefeito, sentar com a Juliana, ver qual é o impacto nas finanças do município. Não é porque é de graça que vocês não vão ter responsabilidade, pessoal, de economizar. E isso é uma maneira de a gente ajudar vocês que tanto trabalham, que tanto dedicam suas vidas para melhorar a educação em nossa cidade. Está sendo criada essa discussão com muita responsabilidade, com o corpo técnico do SEMAI, junto também, nós vamos estar fazendo essa reunião ainda, Juliana, e você é fundamental nesse papel, ver quais são as possibilidades de a gente ajudar a todas essas pessoas, principalmente... da energia, mas isso aí vai ser uma força-tarefa criada para a gente ver, para a gente começar a avançar. Tem que ter um pontapé inicial, tá joia? Então, Juliana, muito obrigado, parabéns a toda a equipe. Se você quiser fazer algumas considerações finais, por favor. Você bem... Obrigado. Palmo para farofa, para toda a equipe. Mas, assim, você bem rapidinho, é só dizer assim, quando se fala... eu sei que os senhores serão procurados agora, na época eleitoral, para se falar da municipalização do Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, né? Então, eu peço que realmente continuem analisando conosco essa situação. É uma situação que nem o prefeito, nem eu, nós não temos nada contra. O que nos falta é recursos, né? E se esses recursos não forem repassados de maneira responsável, nós realmente vamos ter um grande problema. E não existe educação de qualidade sem investimento. Eu acho que isso precisa ficar muito claro. Só existe educação de qualidade quando há investimento. Se não há investimento, se não há dinheiro, não há como se ter educação de qualidade. E outra situação. Esse é o ano que muito se fala em Fundeb, né? E eu sei que os senhores têm contato com os deputados, etc. Eu não faço parte da corrente de educadores que preza por um Fundeb fixo, se essa alíquota for inferior
a essa que a gente já recebe. Porque hoje, o Fundeb, o que é devolvido, precisa ser entendido o seguinte, o governo não dá nada para a gente, o governo federal, ele devolve aquilo que o município mandou para lá. Só que ele devolve pouco. Eu mando mais dinheiro do que eu recebo. Se, por exemplo, hoje acabasse o Fundeb, talvez nós estivéssemos no lucro, porque eu não ia ter que mandar para lá e ia poder investir mais do que eu tenho hoje. Então, essas políticas todas que estão ao redor do Fundeb precisam ser muito bem compreendidas, principalmente por nós, educadores, porque a gente pode estar levantando uma bandeira errada. Quando você diz que o Fundeb não deveria ter a duração mínima de tantos anos, que ele deveria ser fixo, numa política fiscal, para você ter alguma coisa fixo, é óbvio que a alíquota baixa. E se abaixar, Mogi vai perder mais dinheiro ainda. Então, assim, a gente precisa ter essa visão, a gente precisa olhar tudo isso, porque hoje, do orçamento total da educação, metade é verba federal. Tá? Então, eu peço a atenção dos senhores com essas discussões todas, que devem se incrementar mais ainda este ano, porque este ano é o último ano da verba Fundeb, por lei, né? Então, a gente precisa muito do apoio dessa casa, dos partidos, dos senhores, para que compreendam e levem isso para Brasília de uma maneira lúcida, né? A maioria dos municípios do Alto Tietê, hoje, eles perdem dinheiro, né? Já perdem dinheiro. Se a gente vier com uma alíquota fixa menor ainda de devolução, nós vamos perder mais ainda. E volto a afirmar, não existe educação de qualidade se não tiver investimento com dinheiro. Né? Então, a gente não pode perder o que já temos. Tá bom? Legal. Muito obrigada. Agradeço, tá bom? Então, agradecer aos meninos da TV Câmara, a minha assessoria aqui presente, os funcionários dessa casa, e dou por encerrado a audiência pública de educação do terceiro quadrimestre de 2019. E aproveitando, Juliano, fazendo já um convite a você, como eu falei, vereador Juliano, para a gente filiar ao melhor partido da cidade, que é o PL. Obrigado. Encerrado a todos. A minha área é educação, eu agradeço, fico lisonjeada, mas que eu gosto mesmo é de chão de escola. Muito obrigada. Obrigado a presença de todos, tá bom? Obrigado, viu? Fique com Deus a todos.